Um final de semana que era para ser um espetáculo, com os melhores pilotos do mundo, sendo eles Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Rubens Barrichello, que estava começando sua carreira, e muitos outros. Acabou sendo um completo desastre, com o acidente de Barrichello, morte de Roland Ratzenberger e, por último, que deixou uma ferida aberta no coração de milhões de brasileiros, a morte do nosso herói, Ayrton Senna da Silva. Assim, marcando o 1º de maio, um dos dias mais tristes da história da Fórmula 1, e principalmente do Brasil. Isso mesmo, estamos falando do Grande Prêmio de San Marino, em Imola, do ano de 1994. Mas antes, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like e se inscreva no canal, para ficar por dentro de todas as notícias e curiosidades sobre a Fórmula 1. O primeiro treino livre do Grande Prêmio de San Marino. No circuito de Imola, na Itália, em uma sexta-feira, aconteceu o primeiro treino livre para o Grande Prêmio de San Marino, cujo era a terceira etapa daquela temporada, que era para ser mais um grande prêmio, iniciando-se cheio de emoção. Porém, logo no início do mesmo, marcou o primeiro grande acidente na rápida pista italiana. A bordo da Jordan Hart número 14, Rubens Barrichello rampou a variante Bassa a 225 km por hora e se chocou violentamente contra a barreira de pneus. Morri por 6 minutos, comentou o brasileiro. Apaguei totalmente na hora. Foi um impacto de 90 G, 90 vezes 72 quilos. Na pancada, eu engoli a língua. Fiquei um mês, mais ou menos, com a memória curta. Completou Barrichello. Foi a batida mais grave da carreira do brasileiro, que tinha 21 anos na época. Apesar da brutalidade do incidente, Rubinho teve apenas uma luxação na costela e uma pequena fratura no nariz. O brasileiro Ayrton Senna estava se preparando para a classificação e correndo para o centro médico ver se Rubinho estava bem. E logo depois, ao ver que o amigo estava em boas condições, deu a última entrevista da sua vida ao falar do estado de Rubinho. Bem, ele tá bem. Tá, ele tomou um susto, ele tá meio, chocado, mas ele tá bem. Ele não tem nada quebrado, aparentemente. Tá falando normal e tá tudo bem, pelo que eu vi. E os médicos falaram que ele tá bem, só que estão fazendo ainda controle, não terminou o controle. Mas, assim, no essencial, tá tudo bem com ele. Tá se movimentando? Ah, ele movimenta tudo, aparentemente não quebrou nada. Já fizeram esse cheque todo de braço, peito, perna, pescoço. Falta fazer ainda mais o pescoço, mas ele tá bem, que ele tá se movendo. Logo após, Senna apressou suas reuniões com a Williams e depois da classificação, foi correndo até o hospital visitar o amigo. Lembrando que Rubinho tinha sido transferido para o Hospital Maggiore de Bolonha, que fica a cerca de 50 km de Imola, para exames mais detalhados. Ainda que o saldo tenha sido relativamente positivo, o paulistano teve de ficar internado e perdeu o treino classificatório e a corrida. Afinal, Rubinho ainda tinha muita história a ser feita. Classificatório do Grande Prêmio de San Marino. No dia 30 de abril daquele ano, o piloto Roland Ratzenberger teve sua carreira interrompida aos 33 anos de idade. Esse foi o primeiro acidente fatal na Fórmula 1 desde Hélio de Angelis em 1986, mas não seria o último daquele fim de semana. Apaixonado pelo automobilismo, Ratzenberger era natural da Áustria e batalhou muito para seguir na carreira. Era conhecido por ser um homem carismático que empenhava muito esforço e dedicação no esporte. Começou a se estabelecer no esporte relativamente tarde, aos 23 anos de idade. Natural de Salzburgo, Ratzenberger correu por diversas categorias do automobilismo, mas estreou na Fórmula 1 justamente em 1994, com a também equipe estreante Syntec. Originalmente, a empresa prestava serviços de consultoria de engenharia em muitas áreas da Fórmula 1, incluindo na construção de chassis. O lançamento como equipe foi em agosto de 93, com um contrato de 2 temporadas, 94 e 95. Ratzenberger foi um dos pilotos escolhidos, ao lado de David Brabham, filho de Jack Brabham, tricampeão da Fórmula 1. A estreia do austríaco deveria ser no Grande Prêmio do Brasil, mas ele perdeu o treino por problemas mecânicos e sequer conseguiu tempo para entrar no grid. Ratzenberger iniciou sua trajetória na Fórmula 1 de fato no Grande Prêmio do Pacífico, realizado no Japão, onde ele terminou em 11º lugar. Infelizmente, a história durou pouco e o fatídico Grande Prêmio de San Marino foi o segundo e último grande prêmio para ele. Aquela era a primeira temporada de Ratzenberger na categoria. Durante o treino classificatório do circuito de Imola, o carro sofreu danos na asa dianteira, enquanto o piloto estava a 300 km por hora na aproximação para a curva Villeneuve. O austríaco de 34 anos não teve a mínima chance e o carro explodiu contra o muro. As lesões cerebrais foram fatais. Vídeos daquela época, publicados na internet, mostram a preocupação de Ayrton Senna a ver o acidente de Ratzenberger.
Após a confirmação da morte do piloto austríaco, as equipes Williams e Benetton se recusaram a voltar para o treino, lembrando que a segurança nas pistas começou a ser questionada um dia antes devido ao acidente de Barrichello. De todos os pilotos do grid, Ayrton Senna era o que mais pregava no não acontecimento da corrida, mas o lema após esses acontecimentos ditos para os pilotos eram que o show deve continuar. O dia do Grande Prêmio de San Marino, dia 1º de maio de 1994. Era um domingo ensolarado, com o mundo inteiro parado para ver os melhores pilotos do mundo correr mais uma vez. O Brasil, então, mais um domingo comum, com todos os brasileiros reunidos em suas casas para ver o seu ídolo correr. Mas, infelizmente, seria a última vez. O Grande Prêmio de San Marino, naquela manhã de domingo, não amanheceu muito animado por parte dos pilotos, devido aos acontecimentos anteriores. Ayrton Senna esbanjava em seu semblante total desmotivação antes da corrida começar. Senna ainda ligou para sua até então namorada, Adriane Galisteu, para falar sobre e pedir para a mesma buscá-lo pós-corrida no aeroporto. E ele não estava querendo correr, e ele ainda falou para mim, de todas as minhas histórias na pista, é a primeira vez que eu não quero correr. Eu falei para ele, poxa, então não corre, né? Porque se tinha alguém que podia não correr, era ele, não podia ter uma caganeira. Eu lembro de ter falado isso para ele no telefone, e lembro dele quase me engolir no telefone do outro lado. O que você está me sugerindo? Eu não vou pontuar. Ele quase me matou, ele falou, você não sabe fazer conta. Ariano, que nem eu, impulsivo pra caramba, você viu que eu não pontuei. Aí automaticamente, depois dessa brabice dele no telefone, a gente desligou. Mesmo assim, neste domingo, pela terceira vez nas 3 primeiras corridas do ano, Ayrton Senna largava na pole position, seguido do alemão Michael Schumacher, e corria pela Benetton. Na manhã, durante o habitual briefing dos pilotos, Senna fez duras críticas à pista. Estava contrariado com a ausência de Rubens Barrichello na corrida causada pelo forte acidente de sexta-feira e ainda chocado com a tragédia que ocorreu no sábado. Mesmo assim, levou consigo uma bandeira da Áustria, com a qual ele homenagearia Ratzenberger caso vencesse. No começo da corrida, o finlandês Leto não conseguiu largar com sua Benetton e ficou parado no grid na 5ª posição. O português Pedro Lamy, da Lotus, que largou na 22ª posição, tinha sua visão bloqueada por outros carros e não o percebeu, acertando em cheio a traseira da Benetton. Partes da carenagem do carro e pneus voaram pelo ar contra a cerca de segurança. Era projetada para proteger os espectadores no grid da largada. Porém, 9 pessoas sofreram ferimentos leves após um dos pneus ultrapassar a cerca. O acidente resultou na entrada do safety car para que os carros mantivessem a velocidade reduzida, enquanto os fiscais limpavam a pista. Durante este período, como resultado de correr a velocidades mais lentas, a temperatura dos pneus baixou. Lembrando que, na reunião dos pilotos, antes da corrida, Senna, junto com Berger, manifestou preocupação com o fato de que o carro de segurança não era rápido o suficiente para manter a temperatura dos pneus alta. Voltando para a corrida, na 6ª volta, o safety car foi aos boxes e a corrida recomeçou. Senna largou bem, manteve a ponta e uma distância de cerca de meio segundo em relação a Schumacher. Mas na 7ª volta, foi exatamente onde o Brasil perdeu o brilho. Senna, que estava à frente de todos, vinha a 210 km entrando na curva Tamburello, quando a barra de direção do FW16 quebrou, perfurando Senna e o deixando inconsciente, fazendo com que o brasileiro permanecesse reto em direção à barreira de pneus. O trauma cerebral que vitimou Senna foi provocado por um braço da suspensão que perfurou a viseira do capacete. A perfuração não foi grande, cerca de 6 cm de comprimento e 8 mm de espessura. No momento do impacto, a suspensão quebrou e sua ponta se transformou em uma espécie de lança. Com a Williams destruída, Senna aparece com o pescoço caído para o lado e imóvel. A corrida é paralisada e ele recebe o atendimento do médico-chefe da Fórmula 1, Sid Watkins. Ele estava sereno. Eu levantei suas pálpebras e estava claro por suas pupilas que ele teve um ferimento maciço no cérebro. Nós o tiramos do cockpit e o pusemos no chão. Embora eu seja totalmente agnóstico, eu senti sua alma partir naquele momento, disse o neurocirurgião. Os primeiros socorros foram feitos ainda na pista e após ser removido do carro, Ayrton Senna foi levado de helicóptero para o Hospital Maggiore, em Bolonha. Horas depois, às 6h40 no horário da Itália, a morte do ídolo brasileiro foi confirmada. E atenção, atenção, o repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. O corpo de Ayrton Senna chegou a São Paulo no dia 4 de maio. O cortejo foi do aeroporto de Guarulhos até a Assembleia Legislativa da cidade e contou com um velório de quase 24 horas. Cerca de 2 milhões de pessoas estiveram presentes no trecho final, da Assembleia até o cemitério do Morumbi, onde o ídolo foi enterrado com honras de chefe de Estado.
Diz a lenda que quando pilotava um carro, Ayrton Senna entrava em um transe mítico que o levava a dirigir de forma mágica, sobrenatural, implausível e tecnicamente impossível. E esse é um dos motivos que o tornaram uma lenda, dentro e fora das pistas da Fórmula 1. Faz 30 anos que o homem que levou o conceito da palavra piloto a um novo patamar, a um nível sem precedentes, perdeu a vida na curva Tamburello, do circuito de Enzo e Dino Ferrari, em Imola. 3 décadas depois daquele 1º de maio de 1994, Ayrton Senna ainda é e será cada vez mais para sempre uma lenda. Afinal, Ayrton Senna não morreu, ele só está uma volta à nossa frente. Para sempre, Senna. Uma grande vitória de Senna. De ponta a ponta, ele vibra muito. Você Senna dentro do seu tapete. O 1º de maio depois de 1994 nunca mais foi o mesmo para diversos fãs do automobilismo e principalmente para a nação brasileira. Um trágico final de semana, seguido de acidentes, mortes, muitas lágrimas de milhões de pessoas ao redor do mundo, que choram até hoje. Mas e você? Onde você estava nesse final de semana de 94? Infelizmente, eu ainda não estava vivo, mas pelas histórias de familiares e até do meu próprio pai, segundo as palavras dele, o domingo nunca mais teve graça. Comenta aí como foi sua experiência e eu também peço encarecidamente que você deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as notícias e curiosidades sobre a Fórmula 1.